Ô, Xô, eu li que o seu pai foi exilado, né, cara? Uhum, E que nessa você acabou conhecendo outros países porque ia visitá-lo. uhum. E que você aprendeu 4 idiomas numa dessa. Me conte um pouquinho como é que foi esse período da sua vida, do que é ter a experiência de ter um pai exilado do próprio país por conta de uma ditadura. E, aliado a tudo isso, o como que vivendo tudo isso em termos familiares, muito pessoais, como que você se sente com muitas pessoas que vão às ruas pedir pela volta da ditadura? Infelizmente a gente está passando por um período muito de uma mistura de ignorância com amnésia, com uma falta de lógica, né? Porque obviamente grande parte poder conversar, poder reclamar, poder criticar, protestar é uma característica da democracia, não é da ditadura. Então é muito doido pessoas se manifestarem publicamente na rua contra a democracia, porque numa ditadura jamais elas poderiam fazer aquilo ali. Enfim, o meu pai, em 64, eu tinha 5 anos, quando teve o golpe militar, e meu pai era muito envolvido com com a UNE, né, União Nacional de Estudantes. Ele também era muito envolvido com a política de uma maneira geral e com um grupo que reescrevia a história do Brasil de uma perspectiva mais de esquerda, que era no ISEB. Aliás, esse Instituto de Estudos Superiores do Brasil foi o primeiro ato dos militares foi fechar esse lugar. Você vê como é que tinha um impacto para os militares não poder se contar a história com uma perspectiva mais popular, digamos assim. E claro, como eu era muito pequenininho e meu pai vivia trabalhando na política, quando ele chegava em casa já estava dormindo, eu não me lembro do meu pai no Brasil, praticamente, no Rio. Eu sou do Rio de Janeiro. Me lembro da gente visitá-lo quando ele se asilou num consulado ali na praia de Botafogo, e muita gente dormindo no chão, um colchonete, aquela coisa de, né, todo mundo correndo para tentar não ser preso, não ser torturado, e que obviamente ele não queria, como tantos não queriam. E aí depois ele foi Bolívia, depois para o Chile, e no Chile ele ficou lá, era o Fernando Henrique, José Serra, o Paulo Alberto, enfim, era uma turma da esquerda na época. Inclusive essas pessoas que eu estou citando eram bem mais da esquerda do que depois viraram, né? Mas originalmente eram pessoas bem mais de esquerda, né? E o Chile democrático na época, etc e tal. E o meu pai foi depois fazer doutorado na Polônia. No final de 64, a minha mãe, que era filha única e era órfã de mãe, o pai dela morreu. E o pai dela tinha uma condição boa de grana, ela, enfim, ganhou uma certa grana, e não ficou muito animada de ir para a Polônia com 3 crianças. Eu tenho 2 irmãs também, quer dizer, pequenas, não gostou da ideia. Obviamente existiam outras questões lá com meu pai, e ela deu um pé na bunda do meu pai. Obviamente era época não era época nem de internet, nem de celular, nem mal de telefone, era caríssimo, então foi tudo meio por carta. E o meu pai obviamente não podia voltar, não queria ser preso, enfim. Mas como ela tinha um certo dinheiro, ela passou a mandar a gente, eu e minhas irmãs, para visitá-lo quando a gente cresceu um pouquinho. Primeira vez foi em 67. E aí o papai buscou a gente em Paris, a gente foi de carro. Era uma época onde tinha fronteira. Já com 9 anos de idade ali. Já de 8 para 9. Muro de Berlim, a gente atravessou. Nossa, e eu me lembro assim, era um troço assim muito chocante. O Muro de Berlim tinha ali pouquíssimos anos ainda. O meu pai, que já era uma pessoa que tinha uma visão de como o comunismo real era uma ditadura, ele quis que a gente visse o que era Berlim Oriental e o horror que era. Então, quando a gente voltou de Berlim Oriental, né, o muro de Berlim era um muro para impedir as pessoas de Berlim Oriental para irem para Berlim Ocidental, né? Então você saía do carro, eles tiravam os bancos do carro, enfiavam vareta no tanque de gasolina, olhavam o motor. E isso, eu e minhas irmãs, pequenos, né, com um cara com uma metralhadora apontada pra gente. Caralho. Então, assim, muito doido. E alemão é uma língua meio dura, né? E um guardinha, da minha irmã menor, assim, bonitinha ali, moreninha, ele quis, falar, que ela era uma gracinha, assim, mas falou em alemão e ela começou a chorar, obviamente, né? Eu me lembro bem disso, assim. E dessa coisa depois, na Polônia,
que era também comunista. A gente visitou um campo de concentração que não podia criança visitar. Mas o meu pai tinha um carro que era de Berlim Oriental, então eu era meio lourinho. A gente falando uma língua que eles não estavam entendendo, acharam que a gente era alemão. Então falaram, tipo assim, entra aí pra você ver a merda que vocês fizeram, entendeu? Do tipo assim, um campo de concentração. Majdanek, que era foi o único campo de concentração que os russos pegaram os alemães lá dentro. Então, o único campo de concentração intacto, que foi, então, os fornos e tudo. Me lembro que eu fiquei muito chocado como criança. Em Varsóvia, por exemplo, tinha vários lugares ainda com muita marca da Segunda Guerra, eram 20 e poucos anos só depois. Tinha uma pracinha perto dali que a gente não podia brincar, que era tudo cercada porque tinha bomba que não tinha explodido. Então, tudo aquilo despertou em mim, numa criança, uma espécie de um horror, mas também um fascínio por história, né? Por essa coisa doida que o ser humano faz com o ser humano, que a gente está vendo agora em Gaza, está vendo na Ucrânia, enfim. E isso, de certa maneira, me despertou uma curiosidade muito grande para o mundo. Claro que em casa, no Rio, a minha mãe era uma pessoa que lia muito, era muito culta, e também empurrava a gente nessa direção. Quando a gente visitava o meu pai, depois ele foi ser professor nos Estados Unidos, também a gente viveu um pouco essa coisa desses dois mundos. Eu me lembro da gente em Chicago, numa rua linda, no centro de Chicago. Aí o papai falou, você está gostando? Então vamos seguir nessa rua. E aí a rua ia ficando cada vez mais pobre, até entrar no bairro negro. E você vê aquela coisa, o contraste, a desigualdade americana, né? Entre a riqueza enorme e a pobreza. Sabe? Tudo isso era, de certa maneira, ele estava plantando, e os livros, e a minha mãe, e a vida, que eles foram plantando um pouquinho essa noção da desigualdade e da política, né? E da história, né? E que foram me formando. E aí, a partir de 14 anos, foi uma viagem que eu fui encontrar meu pai na Europa, e ele atrasou e estava uns 10 dias fora, eu comecei a viajar sozinho. Então, comecei a viajar sozinho com 14 anos na Europa, e foi super legal. E claro que eu tinha aprendido um pouco de inglês em casa, que minha mãe falava inglês muito bem, e depois francês na escola. Eu sou de uma época de escola pública, eu estudei em escola pública, e em que se aprendia francês antes de inglês. Olha só. Claro que não eram aulas boas, mas assim, era uma origem noção, né? cultural, onde a França foi muito forte culturalmente, no Brasil e na América Latina de uma maneira geral. E aí eu fui para a França, e aí comecei a falar, e depois de francês meu pai tinha casa na Itália, numa certa época, eu comecei a viajar muito na Itália e aprendi italiano. Italiano e francês são meio primos, né? Parler, parlare, manger, mangiare, quer dizer, assim como o português e espanhol você consegue se virar, se você fala francês, você aprende italiano e vice-versa, não é tão difícil. Eu aprendi italiano, enfim. Aí fui aprendendo outros idiomas, cheguei a aprender alemão, russo. Hoje em dia, como eu não pratico mais nem o alemão nem o russo, meio que são muito fraquinhos. Mas nos outros idiomas eu leio todo dia, eu uso bastante. Então, espanhol, quer dizer, então me ajudou muito na carreira também. Acabou que ajudando mais lá na frente, quando eu virei jornalista. Aí, de fato, era um diferencial. Era um cara que falava vários idiomas. Né? E você virou jornalista por ter toda essa bagagem cultural, de viajar o mundo, essa veia política da família. Você virou jornalista por isso ou por outro motivo? Não, aí é que tá. Foi totalmente fortuito. Eu fiz um ano de sociologia, larguei, fiz medicina também, estudei um ano, larguei. E aí eu fui fazer comunicação meio para tentar acalmar minha mãe, que já estava meio puta, que eu tava toda hora pulando de galho em galho, mas assim, sem nenhuma convicção. Eu fazia assim porque era um curso meio aberto, podia fazer depois propaganda ou relações públicas, mas eu sabia que era jornalismo, que teoricamente ia fazer, mas não era que eu queria ser jornalista. Tanto que eu fiz uma faculdade assim, eu demorei para 6 anos para me formar numa coisa que dura 4. Qual faculdade? Hélio Alonso, no Rio de Janeiro. Que na época era a melhor faculdade de jornalismo no Rio. Eu fiz um outro vestibular, passei, me deram uma bolsa, que era até uma faculdade, eu fui segundo na prova, segundo lugar. E aí eu fui fazer lá, mas assim, sem nenhuma convicção, eu faltava muito. Nessa época eu já trabalhava no aeroporto, trabalhava na Air France, e tinha passagem de graça para mim, para Tereza. Eu viajava e trancava matrícula e faltava demais. Eu fiz uma péssima faculdade. E eu digo até isso assim como uma esperança para você
que de repente não é um bom aluno. Você pode imaginar que não, isso não é definitivo. Você pode realmente tentar. Mas eu acho que o que me salvou não foi que eu sempre li muito. Sempre li muito livro, sempre li muito jornal. E eu acho a leitura, digamos assim, a base, né, de quem escreve, de quem conta uma história, né? A gente, basicamente, o nosso trabalho como jornalista existe furo, existe assim, mas basicamente ao longo do teu dia a dia, você conta histórias, você escolhe o que você vai contar, como você vai contar, né? E isso você desenvolve através de ler. Literatura, os grandes escritores, ficção, não ficção, quer dizer, história em quadrinho, quer dizer, tudo que é leitura, que te faz pensar e principalmente imaginar, ajuda o jornalista.